Tudo bem com vocês? Que bom, né? Vocês estão bem, nós estamos bem, graças a Deus, mas ainda continuamos dentro da nossa casa, né? De quarentena ainda, né? Mas espero que vocês estejam se comportando bem, ajudando a mamãe nas tarefas, fazendo a sua lição e participando aqui do nosso momento da história, né? Que nós vamos continuar hoje com a história que nós começamos na aula passada. Mas antes vamos orar, pedindo a Deus que Ele esteja conosco nesse momento. Vamos lá? Pai querido, na Tua presença nós nos colocamos nesse momento, te agradecemos por esse dia que o Senhor está nos dando, que o Senhor esteja nos abençoando e que tudo que fizermos nesse dia seja de acordo com a Tua vontade. Sonda o nosso coração e limpa, Deus, de tudo aquilo que não provém de Ti. Abençoa a nossa vida, nosso momento agora da história, que possamos aprender e guardar o nosso coração. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos protegido e tem nos guardado, Senhor, até esse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos também a aprender o nosso versículo na aula passada, né? Que está em Efésios 5:17, que fala que não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? Então, o versículo que nós estamos decorando, né? Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bem, espero que você já esteja decorado esse versículo, né? Muito bem. Então, chegou o dia em que Saul foi coroado a rei, né? Saul, então, foi coroado a rei. E as pessoas, então, estavam animadas, felizes. Elas achavam que Saul seria o melhor rei de todas as nações que tinha ali, de todos os povos. Eles achavam, então, que Saul ia ser o melhor rei. Mas Samuel estava triste, porque o povo tinha desobedecido a Deus, o povo tinha rejeitado a Deus, e o povo então queria um rei, um homem para governar ele. Então, Samuel alertou o povo, ele conversou com o povo pela última vez, então ele alertou o povo e ele deu um aviso para o povo. Ele falou assim: se vocês e o rei obedecerem a Deus, servirem a Deus e fazerem tudo que agrade ao Senhor, tudo vai correr bem para vocês. Porém, se vocês se revoltarem contra Deus, fazerem as coisas, vocês e o rei, fazerem as coisas que desagradam a Deus, então Deus também vai se revoltar com vocês. E aí, então, depois que Samuel falou isso, ele se ajoelhou, então, e orou ao Senhor, né? E, de repente, ouviu-se uma tempestade, um barulho muito forte. E aquele, então, era o sinal de que Deus estava falando, que as palavras que Samuel havia dito eram verdadeiras. E aí, então, as pessoas ficaram com medo e elas viram que elas tinham sido desobedientes, que elas tinham desagradado a Deus, né? Mas Samuel acalmou as pessoas e falou que elas deviam ficar deviam obedecer completamente a Deus na adoração e no serviço a Ele. Saul, antes de se tornar rei, ele não era orgulhoso, ele era um bom moço, obediente e tudo, mas ele procurava sempre fazer as coisas certas. Mas depois que Saul se tornou rei, Saul ficou então orgulhoso. Ele começou a fazer as coisas que não agradavam a Deus e começou a fazer as coisas da sua maneira. Um dia ele pegou e fez um sacrifício a Deus. Ele fez um altar e fez um sacrifício a Deus. Era uma coisa que era para Samuel fazer, não era para Saul fazer, era para Samuel fazer. E isso então desagradou a Deus. Isso foi uma coisa errada, o sacrifício então, que ele havia feito ali desagradou a Deus, ele fez errado.
E ele pediu perdão, Saul pediu perdão. Então, quando Samuel chegou ali para conversar com ele, ele pediu perdão. Mas Deus conhecia o coração de Saul como ele conhece o nosso coração, né? E Deus sabia então que Saul não estava sendo verdadeiro no seu pedido de perdão. Por isso, através de Samuel, então, Deus falou para Saul que o seu reinado ia ser tirado da sua família. E depois, então, de algum tempo, né, passou-se uns tempos, não, que Saul estava reinando, Deus mandou que Samuel fosse lá falar com Saul novamente, falar que Saul tinha que sair em guerra contra um povo chamado Amalequitas. E Deus falou para Samuel que avisasse Saul que ele devia derrotar todos, matar todas as pessoas, o rei, todos os animais, não deixasse nem nada vivo no povo ali dos Amalequitas. Era para ele fazer tudo, exterminar tudo. E essa foi então a ordem de Deus. Os Amalequitas eram um povo que não faziam as coisas que agradavam a Deus. Eles eram um povo que não criam em Deus, que faziam as coisas que desagradavam a Deus. Então, eles tinham seu coração cheio do pecado. Assim, então, o coração deles era sujo, cheio do pecado. Assim como o nosso coração é. Quando nós temos mentira, quando nós desobedecemos, quando nós brigamos, falamos palavrão. Então, o pecado é como uma morte para nós. E nós vimos, então, na nossa Bíblia, Romanos 6, 23, que fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. A morte não quer dizer que morremos no nosso corpo, mas que nós podemos ficar separados de Deus. Deus fica triste com nós, né? Mas o dom gratuito de Deus, que é a nossa salvação, que Deus tem para nós, que Ele nos ama tanto, que foi através do seu Filho Jesus, que morreu lá na cruz para derramar o seu sangue, para limpar o nosso coração. Então, nós temos essa certeza de que se nós reconhecermos o nosso pecado, aceitarmos a Jesus, um dia nós podemos então morar com Ele lá no céu. E o povo amalequita então estava com seu coração sujo, fazendo as coisas somente que desagradavam a Deus, não estavam obedecendo a Deus. Por isso então que Deus havia mandado Saul ir lá e guerrear contra os amalequitas, que se ele fosse obediente a Deus, ele ia então ser vitorioso. E aí então Saul arrumou seu exército, né, seus soldados, juntou todos eles e foram então atacar os amalequitas. E a batalha então foi um sucesso. Mas Saul não obedeceu a Deus como Deus tinha falado. Ele não fez as coisas de acordo como Deus tinha mandado. E ele deixou então o rei e alguns animais vivos. Né? Então, Deus havia falado que era para exterminar tudo, para matar tudo, mas Saul desobedeceu e deixou o rei e alguns animais vivos ainda, né? Então, talvez no seu orgulho ele tenha deixado o rei vivo, né? Porque quando ele chegasse lá, o povo ia dar honras para ele, ia bater palmas, ia ficar feliz com ele por ele ter sido vitorioso e estar ainda então levando o rei para mostrar que a vitória tinha sido dele, né? Que eles tinham vencido a batalha, a guerra. Mas seria muito bom, seria bom mesmo se o rei Saul tivesse obedecido a Deus. Sabe, criança, nós devemos buscar a força de Deus quando somos tentados a desobedecer. Quando passa na nossa mente em fazer alguma coisa errada, nós devemos pedir para que Deus nos ajude, para que nós possamos ser vitoriosos e não deixarmos ser tentados por aquelas coisas. Naquela noite, Samuel não conseguia dormir. Ele estava preocupado, se virava na cama, né? Porque, sabe, Deus disse a ele que Saul não havia obedecido a ele.
Saul tinha desobedecido a Deus, né? E Deus estava então indignado com Saul. E Samuel então também ficou muito triste por saber que Saul havia então desobedecido a Deus. E ele passou então a noite toda em oração, orando por Saul, orando para que Deus então, acho que eu orava para que Deus transformasse o coração de Saul, né, fizesse algo com Saul. E Samuel passou então a noite orando em favor de Saul. Na manhã seguinte, então, quando Samuel acordou, ele foi então lá procurar Saul. E quando ele chegou lá, ele descobriu, sabe o que Saul tinha feito? Saul tinha levantado um altar em homenagem a ele, por ele ter sido vitorioso naquela batalha contra os amalequitas, né? Ele fez um altar, né? Uma estátua em homenagem a ele. Quando Samuel viu aquilo, aí que Samuel ficou mais irritado, mais indignado ainda com Saul, porque além de ter desobedecido a Deus, agora ainda ele tinha feito uma estátua em homenagem a ele, né? Aí quando Saul viu que Samuel estava chegando, ele foi lá todo alegre de encontro com Samuel, falou: olha Samuel, eu fiz tudo direitinho, eu obedeci a Deus em tudo. Aquilo também quebrou o coração de Samuel, porque Samuel sabia que Saul estava mentindo. Aí Saul falou: se você foi obediente a Deus em tudo, por que estou ouvindo aqui uns mugidos do gado, ou ouvindo o barulho das ovelhas? Aí Saul falou: não, é que os soldados quiseram escolher os melhores animais para trazer, né? Eles quiseram escolher os melhores animais para trazer. Saul ainda não reconheceu que ele tinha sido desobediente a Deus. E aí depois ele falou assim: e o rei eu trouxe para ver que nós fomos vitoriosos, né? Nós fomos vitoriosos. Por isso, então, que eu trouxe o rei cativo, né? E ele estava com o coração, Saul estava com o coração cheio de orgulho, né? E por isso que ele tinha deixado aquele rei vivo. Ele não reconheceu que quem deu a vitória para ele não foi ele, né, com seu exército, mas quem deu a vitória para ele foi Deus. Deus que tinha dado a vitória para ele, né? E Samuel falou assim para ele, para Saul, que Deus não se agrada de sacrifício sem obediência. Então, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Então, crianças, nós temos que ser obedientes, porque a obediência agrada muito mais a Deus do que qualquer outra coisa que nós podemos fazer para agradar. Então, com profunda tristeza, Samuel, então, disse a Saul, né, que como você rejeitou a palavra de Deus, como você não quis fazer as coisas da maneira de Deus, então Deus também rejeitou você como um rei. Quando Saul ouviu aquilo, ele se sentiu triste, né? E aí talvez tenha visto que ele tinha realmente sido desobediente. E aí então ele pegou e convidou Samuel para ir com ele até lá na frente do povo para pedir perdão então para o povo. Mas Samuel sabia que o coração dele não estava sendo verdadeiro. Então Samuel pegou e virou as costas para ir embora. Quando Samuel fez isso, Saul então segurou pelo manto de Samuel. E havia então, ouviu-se um barulho do manto se rasgando, ouviu-se um barulho de rasgo, né? O manto de Samuel estava sendo rasgado. Então Samuel falou para Saul assim: o Senhor rasgou o seu reino e deu a alguém melhor que você. Então o seu reino está rasgado e vai dar para uma pessoa melhor que você. Para quem será que Deus vai dar o reinado de Saul? Quem será que vai reinar depois de Saul? Nós vamos saber então no próximo capítulo. Certo, crianças? Muito bem.
Então, um grande abraço para vocês, da tia Irene, e até o próximo capítulo. Tchau!